amigos, sejam bem-vindos ao Toque de Classe Futebol no Outro Nível, aqui pela RVC. E como vocês sabem, é a última e agora única mesa redonda raiz da mídia, do jornalismo esportivo brasileiro. Aqui no Toque de Classe Futebol no Outro Nível, nós discutimos assuntos dentro e fora das quatro linhas, gestão esportiva, futebol nacional, futebol internacional. E como vocês sabem também, eu não fico falando sozinho aqui. Temos sempre a presença de um convidado, mais que um convidado, né, que faz parte da família Toque de Classe Futebol no Outro Nível. E já viram aqui que do meu lado esquerdo, lado direito da tela dos senhores, está o João Guilherme, que vai, mais uma vez, na nossa terceira temporada, nos acompanhar para discutir sobre futebol e suas variâncias. Mais uma vez, João, muito obrigado pela presença. Seja bem-vindo. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Olá, os amigos. Vamos para essa terceira temporada, espero que gostem e vamos falar muito de futebol, que esse ano promete muita coisa. Né? Promete muita coisa, Libertadores para alguns, Copa América, né? Eliminatórias da Copa do Mundo, Olimpíadas. Então, Olimpíadas, teremos um ano agitadíssimo. Agora, vamos falar do tema de hoje, né? O tema de hoje, atenção, torcida do Corinthians, né? Torcida do Corinthians. Atenção, o tema de hoje é esse começo decepcionante do Corinthians em 2020. Quais seriam as causas? Por que o Corinthians, ao qual se esperava tanto, ou se espera ainda, do Thiago Nunes, não vem demonstrando um futebol, digamos, agradável? Porque o Corinthians, isso ficou claro no final do ano passado, ia passar por um processo de reformulação filosófica de jogo. Após 10, 11 anos jogando da mesma forma, de forma, digamos, reativa. É um nome bonito que eles colocaram para retranca. O Corinthians, agora, ele quer propor o jogo, jogar para frente, e por isso trouxe esse treinador da nova geração, aí, o mais vitorioso dessa nova geração, na minha opinião, que é o Thiago Nunes, que fez um brilhante trabalho no Clube Atlético Paranaense, campeão da Copa Sul-Americana em 2018 e em 2019, campeão da Copa do Brasil com o Furacão. Eu já vou começar perguntando aí para esse rapaz que está do meu lado esquerdo, lado direito da tela dos senhores, que por uma coincidência tremenda torce para o Corinthians. Acho que seria até bom, porque eu acho que ele sabe um pouquinho do Corinthians, né? João, basicamente, qual o problema do Corinthians no começo do ano? Lembrando que ele foi recentemente eliminado da pré-Libertadores contra o seu algoz paraguaio de nome indígena, o Guarani, o amarelo e preto do Chaco. Antes de responder, eu queria só, de licença, mandar um abraço, que é amigo meu, claro, já que é corintiano, Cauã, de Votuporanga. Quase no Mato Grosso. É terra dos nossos amiguinhos de Série A2. Sim. Ele acompanha o programa, corintiano, torcedor de votuporanguense. Então, tá registrado, seu abraço. Então, ele torce para dois pretos e brancos, né? Exatamente. E tem sofrido com os dois. Duplamente, né? A situação tá difícil. Mas, sim, agora é a hora. Por quê? Eu discordo de você na parte de que não está tendo mudança, não está tendo evolução. Eu falando como torcedor, eu acho que o Corinthians pode não estar fazendo um futebol primoroso, pode não ser, mas também você vê a diferença do time do ano passado. Eu acho que esse ano é um time que você vê que é visivelmente bem treinado, porém falta qualidade, eu acho que falta peças. Por exemplo, o Corinthians, o meu ponto de vista, o único jogo que ele foi abaixo esse ano foi o empate 1-1 com o Mirassol. Isso foi segunda, terceira rodada do Paulista, era bem no começo. Os outros jogos do Corinthians, ele criou, ele mandou, ele sofreu pouco. O problema é que ele cria 20 oportunidades e conclui 3 em gol, 4 em gol, fazer um gol por jogo, tirando, com exceção, o jogo do Botafogo, de Ribeirão Preto, que o Corinthians fez 4-1, né? Que foi a estreia. O resto foram jogos que o Corinthians teve posse de bola, mandou no jogo, você via o futebol ofensivo, porém pouca efetividade no momento de conclusão. E quando você pega, por exemplo, o jogo contra o Santo André, que foi 1-1. O Santo André criou 3 chances e precisou 3 chances para fazer um gol. O Corinthians cria, joga a bola, chega, ataca e não consegue fazer. Eu não acredito que o futebol mostrado é ruim. Só que se não apresenta resultado, fica difícil. Então, digamos que se eu tirasse os dois atacantes do Corinthians, Bozelli, Wagner Love, o Janderson. Se eu tirasse esses 3 aí e colocasse no lugar desses 3
É para responder sim ou não. Se eu tirasse esses três, atenção torcida do Corinthians, esses três que eu falei, e colocasse ali Bruno Henrique, Gabigol e Everton Ribeiro, as coisas teriam sido resolvidas? Ah, sem dúvida. A Então, diferença é... Eu acho... Vamos fazer uma comparação por que com o Carille deu resultado com o futebol feio e com o Thiago Nunes com o futebol bonito não dá resultado. O Carille, eu acho que conseguiu ver que o elenco do Corinthians não tinha tanta qualidade. Ele criou uma forma de jogar com o que ele tinha. Exatamente. Ele viu que o Corinthians era um time que a característica defensiva é limitado, que se você ficasse com a bola ia escancarar os defeitos. Então, dá a posse de bola para o adversário, joga para uma bola, faz um gol, fecha a casinha. Centroavante fixo lá e pronto, dá resultado. Agora o Thiago Nunes está jogando com a posse de bola, está tentando criar. Falta, talvez as peças que foram contratadas para resolver esse ano, o Luan principalmente, que veio como a principal contratação, não vingou ainda. Eu acredito que ainda pode vingar, mas eu acho que ele não é o único meia que está jogando ali, não pode ser o único meio de criação. Aí os atacantes. O Bocelli ainda está fazendo seus gols, mas aí fica difícil porque quando cria, o Wagner Love perde o gol sem goleiro, o Janderson perde o gol sem goleiro, o Matos, que agora nem já foi para Fortaleza, perdeu o gol. Principalmente pega o exemplo do jogo mais importante do ano, que foi contra o Guarani do Paraguai lá. O Corinthians teve pelo menos umas 5, 6 chances de gols que perdeu. Você faz 2, 3-0 lá, 3-1 que seja, com o gol do Guarani, iria classificar jogando na arena. Então, eu acho que se você criou um time mais ofensivo, você fica com a posse de bola, só que falta qualidade. Está faltando qualidade. Eu já tinha comentado contigo ano passado em off, né, nos deslocando de Taubaté até os estúdios aqui da RVC. Se o nosso querido Thiago Nunes, que eu tenho um primo lá de São Paulo, Luciano Gimenez, vulgo altaneiro, um grande abraço para o Luciano, está na audiência, ele chama de TN. Você não acha que o TN deveria ter assumido o Corinthians no final do ano passado para justamente já ter percebido com antecedência o tamanho, enfim, a real dimensão de qualidade do elenco do Corinthians? Você não acha que tinha que ter assumido em outubro, não é? Sim, eu acho que o erro do Thiago Nunes foi esse, não ter assumido no passado. Eu acho que ficou aquele negócio, e se o Thiago Nunes assume, o time não vai para a Libertadores, já vai queimar ali? Mas aí praticamente deu na mesma, já saiu na pré. Exatamente. Só que aí se ele está lá desde o ano passado, nas últimas 8 ou 9 rodadas que o Coelho comandou, ele já ia conhecer o elenco, ele já ia ver o que pode ser aproveitado, talvez jogadores que foram aproveitados, que começaram o ano, talvez já não estaria agora, talvez ele já tivesse mudado de opinião no passado, talvez a lista de pedido dele seria diferente. Eu acho que o erro, e até o próprio elenco, né? Porque você já começa a mudar a característica ali, você já entra no começo do ano diferente para jogar do que pegando o time em janeiro. E eu acho que, para mim, mais uma vez, o Corinthians errou na preparação do que esse ano. Se você tem um técnico novo, você vai mudar a característica, dispensa uma participação numa Copa da Flórida que não serve para nada. Porque aí perdeu tempo, eu acho que perdeu tempo de treinamento. Você fez amistosos, que você jogou 45 minutos com o time titular só. Então, eu acho que é algo que realmente não agregou em nada. Ainda pegou um New York City que, se jogasse o brasileiro, provavelmente brigaria para não cair, que é um time muito fraco. Então, eu acho que a preparação esse ano foi ruim. Fora erros da diretoria na montagem do elenco. A gente vai discutir isso ao longo do programa, né? Dizem que, falando assim, em termos de erros, enfim, e confusões e falhas, foi a dispensa do Ralf. E aí ele ficou com o Camacho, trouxe o Camacho e dispensou o Ralf. Eu sei da situação do atleta, da idade dele, mas, por outro lado, o que advoga a favor do Ralf é a história que ele tem com o Corinthians, a identificação com o clube, e mesmo sendo jogador com uma certa idade, eu vou expor minha opinião, tá? Ele seria útil para o elenco, não poderia ter sido dispensado nessas circunstâncias que foi. Como é que você avalia a dispensa do Ralf em específico? Do Ralf, eu acredito que ele não, eu respeito o Ralf como ídolo, como jogador, mas eu acho que ele não teria tanto espaço. Não teria. Pela característica do jogo do Thiago Nunes, que é a bola no chão, toque de bola, é um negócio que o Ralf já demonstrou que não é
a característica. Claro que talvez para um banco, assim, jogo que o Camacho não jogasse, ele poderia entrar, mas eu acho que o Jadson é um caso que eu manteria. O Ralf, eu acredito que talvez o erro foi a forma que ele saiu. Perfeito. Vamos para o nosso primeiro intervalo no Toque de Classe Futebol no Outro Nível e já voltamos falando sobre o Corinthians, esse começo decepcionante do time da fiel torcida. Já voltamos. Voltamos, amigos, para o segundo bloco do Toque de Classe Futebol no Outro Nível. O tema do nosso programa de hoje é o Corinthians decepcionando no começo desse 2020. Agora vamos falar... esse tipo... o lado que eu quero levar agora, o João, para me ajudar, é o que eu mais gosto, porque eu critico, sim, a figura do Cartola brasileiro. Independente do time que seja, independente do clube, eu sempre tenho um pé atrás com os cartolas das equipes brasileiras. E tem um motivo para o estado que o futebol brasileiro está hoje. Se comparando com outras grandes, médias ligas. Até a Liga Mexicana de Futebol é melhor que a nossa. A Argentina, em termos técnicos, enfim, disposição e maneira de montar o campeonato um pouquinho melhor que o nosso. A gente vive essa bagunça por causa dos dirigentes. Mas, João Guilherme, até onde vai a responsabilidade do senhor André Sanches, o presidente do Corinthians, e do Duílio, né, que é o gerente de futebol, até onde vai a responsabilidade dos dois? Como é que eu posso dizer para você? De trazer um treinador desse calibre, com uma proposta completamente diferente, e não dar para ele, e não colocar à disposição dele um conveniente material humano para ele poder trabalhar. Não tem coisa faltando aí, não? Ele não deveria... Bom, já vou chamar o Thiago Nunes. Mas não tem dinheiro. Dá-se um jeito. Procura jogador aí nos rincões, aí, jogadores de, sei lá, como o Corinthians fez isso com grandes atletas, buscando, por exemplo, Paulinho no Bragantino, Paulinho Rá, e por aí vai. É assim que funcionam as coisas. Como é que você vê a responsabilidade do André Sanches e do Duílio nessa situação que o Corinthians encontra hoje com o Thiago Nunes? O Thiago Nunes, quando ele chegou, ele apresentou uma lista de pedidos de reforço. Você lembra de algum assim, por alto? Eu acho que, se eu não me engano, ele não chegou a divulgar quais eram os reforços. Eu sei que teve o Marcelo, o zagueiro do Lyon, foram os pedidos. Bom zagueiro, nossa. Teve bastante do sistema defensivo, já que era evidente a saída do Manuel na época, o Avelar sendo questionado. E dos reforços, eu posso estar enganado exatamente no número, mas da lista, reforços, não me engano, só 3 ou 4 que foram contratados dos pedidos do Thiago Nunes. E além do Camacho e do Pedro Henrique, que voltaram, que jogavam com ele no Atlético Paranaense. Aí, qual, para mim, um dos erros em contratação. O Corinthians ficou um mês tentando o Michael. Sim. Um mês tentando o Rony. E aí, depois que já foi eliminado Foi assim, foi um mês Michael, acabou mais um mês Rony. Então, você tem 2 meses aí. Perdidos. Que é a pré-temporada inteira, dezembro, janeiro. Não vamos questionar o poderio técnico dos atletas, mas a maneira como o Corinthians tentou levar o negócio. Aí, depois que já tinha sido eliminado da Libertadores, depois que foi eliminado para o Guarani, traz o Johnny Gonzalez, que é um jogador que o próprio Thiago Nunes confessou que acelerou a apresentação dele, a estreia dele, que queimou etapas, que já chegou. Que tava precisando. Ele treinou na quarta, no sábado já foi titular no Clássico. Tava precisando, cara. Porém, meu modo de ver, o Johnny foi, ou Johnny, como ele divulgou o vídeo, falando que eu acho que ele foi uma forma de falar, a gente trouxe um ponta. Eu acho que foi no desespero. Olha, tá vendo? Chegou trouxemos um pelo menos, né? Porque é um cara que ele bateu no Benfica e já voltou, ele terminou o ano reserva do Fluminense, ele chegou a fazer boas partidas, mas terminou o ano reserva do Fluminense. Tudo bem que eu acho que o Cleison ano passado já não estava bem, eu acho que o ciclo do Cleison já tinha acabado no Corinthians. Mas para você tirar o Cleison e trazer um cara pagando caro, pagando um valor alto, pagando em euro, desse nível, com todo respeito, claro,
eu acredito que eu conseguiria opções melhores e mais baratas no mercado aqui, se não tivesse perdido tempo focado em 2 jogadores. Todos esses equívocos que você falou agora, nesses minutos para cá, eles são creditados à figura do André Sanches. Da diretoria. Da diretoria, no caso, do André Sanches e o do Até Ino, o próprio Sid Clay, a chegada do Sid Clay. E não é chegada do Sid Clay, mas nas condições fisiológicas que o atleta chegou. Ele está mais pesado. O Sid Clay está mais gordo que eu e o João Guilherme juntos. Né? Claro que eu estou fazendo uma hipérbole, obviamente, mas... Né? Porém, para um atleta... Não pode. É efeito Walter, né? A forma como ele chegou, não podia ir atrás de um jogador desse jeito. Viu que ele não está nas melhores condições físicas, não deixa de lado. Tanto que eu acho que às vezes, eu não sei se é questão financeira, se falta um pouco de esforço, porque tentou muito tempo trazer o Guilherme Arana, não conseguiu, o Atlético foi, na primeira tentativa, trouxe o Arana. Então, eu acredito que, eu não sei se falta dinheiro, com certeza falta dinheiro por erros antigos, principalmente do Andrés, erros, acho que uma coisa que eu falo, o Corinthians talvez não tivesse no mesmo nível que está o Flamengo, ou no mesmo patamar do Flamengo, como diz o Bruno Henrique. Porém, eu acho que sou corintiano, gosto muito da Arena Corinthians, mas o maior erro da história do Corinthians se chama Arena Corinthians. Foi uma aventura, o Corinthians estava bem financeiramente depois da chegada do Ronaldo, construção do CT, estava trazendo o Roberto Carlos, pagando milhões no Alexandre Pato, estava se mantendo bem. O Andrés, para tirar a Copa do Mundo do Morumbi, vão construir essa arena e depois se vira para pagar. Está se virando para pagar, não tem dinheiro para contratar. Eu até vou ser um pouco, assim, pelo que eu conheço do Andrés, enfim, da estrutura, dos antigos parceiros políticos do Andrés, ele construiu o estádio, fez toda aquela que chama de engenharia financeira, na minha opinião, para não pagar. Só que houve toda aquela mudança política, a ex-presidente foi empichada, enfim, toda aquela situação que nós sabemos, hoje ele se viu com os boletos chegando naquela caixinha do carteiro, sabe? O carteiro, os boletos estão chegando ali. Na minha opinião, ele colocou o Corinthians numa aventura perigosa, quase que sem saída. Sim. E a engenharia financeira de pagamento, para mim, é tudo conversa mole. Ele contava com o calote de não pagar, porque afinal somos do mesmo partido, né? Brasil, eu. Agora o corintiano que vai ter que sofrer. Na verdade, já vamos falar sobre essa questão, mas são 13 anos que ele está no poder. Ele e o grupo dele. Sim. Deixar isso bem claro. Vamos agora para o nosso último intervalo do Toque de Classe Futebol num outro nível e já voltamos para falar do Corinthians no começo do ano. Voltamos, amigos, para o último bloco do Toque de Classe Futebol no outro nível. O tema do nosso programa é esse começo decepcionante do Corinthians, né? Eliminado precocemente da Taça Libertadores, né? Vamos lá, né? Um começo periclitante no Campeonato Paulista e, segundo o João Guilherme, o time vem jogando bem, que está faltando naquele omelete dele, está faltando ovos, não está? Sim, exatamente. A ideia é, se o Thiago Nunes tivesse um elenco parecido em qualidade com o Atlético Paranaense, com a Arena Corinthians lotada, a fiel torcida empurrando, o Corinthians estaria em outro patamar, já dizia Bruno Henrique, né? Você acredita que sim ou não? Ah, com certeza. Não seria eliminado na pré-Libertadores. Não, acho pouquíssimo provável. 2020 para o Corinthians, acabou? Eu acho que tem que ter paciência, mas eu acredito que as coisas podem melhorar. Desde quando o Thiago Nunes foi contratado, uma coisa que a gente já chegou a falar, o torcedor ia ter que ter paciência, que são 10 anos de um futebol defensivo, burocrático, que você sabia como o Corinthians ia jogar. A mudança é demorada, exige tempo. Tanto que você vê que, pelo menos minha opinião, eu acredito que o Corinthians ele vem jogando bem, mas falta peça. Acho que se conseguir trazer uns 3 reforços que precisa, principalmente um meia de criação, um atacante de lado. Matheus Vital não te agrada? Não, eu acho muito acredito. fraco. O Matheus Vital com o meia do Corinthians. Matheus Vital. Pelo que eu já vi jogando com a camisa do Corinthians, Matheus Vital tem a menor condição. Matheus Vital. O Pedrinho está indo embora. Coitado. Está em outra, onde o pessoal, a galera fala hoje, ele está em outra vibe. Já. Né? O cara, quando está vendido para um clube europeu e
permanece e por no boas clube. cifras, o que vai garantir para ele e seus descendentes já quase uma independência financeira, o atleta fica mexido. Sim. E o Luan fica sozinho para armar a jogada. Ele não é a característica dele ser o principal meio armador. O início do Luan para você. Na minha opinião, dos 4 grandes de São Paulo, o Corinthians foi que contratou o melhor atacante. Ele foi o melhor jogador da Libertadores até 2 anos atrás, né? E é o grande Luan do Grêmio, que é corintiano. Como é que você está entendendo a participação do Luan no começo do ano, já com o Thiago Nunes contratando, enfim? Ele fez a estreia dele em 10 minutos já fazendo gol contra o New York City. Depois, com 25 minutos, já tinha feito o segundo gol dele. Eu acredito que todo mundo pensou, vai jogar muito. Ele caiu muito de rendimento, mas eu não culpo o próprio Luan, é a característica dele. Ele não é um jogador de velocidade, ele não é um jogador rápido, mas ele é um jogador muito técnico. Por isso ele precisa de gente de qualidade do lado dele. Eu acho que colocando um ponta de qualidade. O Bocelli, eu acho que é um centroavante. Se você colocasse ali o Everton Cebolinha do lado dele. Já mudava bastante. Já é um cara para jogar junto com ele. Um meia, um próprio 10. Eu acho que o Corinthians deveria ter tentado o Rodriguinho, que fechou com o Bahia. Nossa, ele cairia com uma luva. Eu acho que é a posição que falta. Foi bem no Corinthians. Sim. Eu acho que aí completaria o Luan. Eu acredito muito que esse time do Corinthians, para o brasileiro, ele vai estar pronto. Pode acabar nem classificando o Paulista, realmente. Pode de tricampeão eliminar na primeira fase. Mas eu acho que no brasileiro, que o time for entendendo mais a filosofia do Thiago Nunes e com alguns reforços ali, 2, 3 que precisa. Ele faz uma boa campanha. Faz uma boa campanha, até porque agora só tem o brasileiro e a Copa do Brasil. A Copa do Brasil só em agosto começa. Eu não falo de zagueiro, apesar do Corinthians estar tomando gol todo jogo, porque ainda tem o Danilo Avelar para estrear na zaga. Eu acredito que o Danilo Avelar vai dar certo na zaga, pela característica dele. Ele é bom. A deficiência do Danilo Avelar na lateral era a parte ofensiva. Então você tirou a parte ofensiva dele. Ele marca bem. Ele tem boa estatura, ele cabeceia bem, ele marca bem, ele sabe sair jogando. Então eu acredito que é um cara que vai completar com o Gil ali. O Sid Clay, se entrar em forma, mas o Piton ainda é um bom jogador. Eu acredito que o time vai encaixar. Mas tem que ter paciência. Com esse elenco de hoje, digamos que o Corinthians passa o cadeado no portão, mas não vai chegar mais ninguém. É esse o elenco. O João Guilherme continua ainda otimista, não, mas acho que não seria otimista, mas esperançoso com essa mudança para valer. Você acha que mesmo com esse elenco ele conseguirá chegar até dezembro, não com o título, mas com a mudança da filosofia? Sim, aliás, se ele chegar. Aliás, a mudança da filosofia você já consegue notar. É o que eu falo. O Corinthians, ele deixou de um time... você vê que o Corinthians hoje ele é um time bem treinado. Ele sabe o que é em campo, ele manda no jogo, ele usa do fator casa, ele se impõe. Só que falta a qualidade, falta peça. Hoje falta peça. Porém, eu acho que o time pegando mais entrosamento ainda, sabendo a filosofia, porque alguns ainda parece que não entenderam a filosofia, estão acostumados com o futebol defensivo. Eu acredito. No brasileiro, claro, título, eu não diria chance zero, porque o futebol é imprevisível. Mas é próximo de zero, mas não por demérito do Corinthians. E sim pela situação, pelo Flamengo, conjuntura do futebol nacional. Que deve levar tudo de novo esse ano. Mas você acha que desse jeito, com esse elenco, Bozelli, Wagner Love, Janderson, com esse elenco, com esses caras na frente, com isso consegue pegar uma vaguinha para Libertadores? Sim. Não é pré-Libertadores, mas sim. pré. Você acha que ele fica sim. em sexto, sétimo, quarto, por ali? Sim. Acredito que com essa filosofia de jogo ofensiva, você sabendo jogar contra os adversários, principalmente o brasileiro, que a maioria adora jogar no futebol defensivo, ele, pelo menos entre os 4, sim. Apesar da falta de qualidade ali, eu acho que consegue entre os 4. Você falou muito da questão ofensiva do Corinthians. A zaga, o meio de campo, não te preocupa? O meio de campo é a zaga? Você não comentou de certo, falou só da questão do Danilo Avelar, mas em tese. A zaga é um ponto que realmente preocupa um pouco. O Corinthians era um time que não tomava gol e começou a tomar, mas aí entra na filosofia de jogo. É o time que se expõe agora. É um time que joga por uma bola, é um time que ele vai buscar o jogo. Por isso que eu acho que a zaga ainda tem potencial de conserto. Você a zaga preferiria vai... qual?
Aí eu O Corinthians vitorioso, reativo, ou esse Corinthians que se propõe para frente, que lembra o Corinthians lá dos anos 90, do Luxemburgo, o Corinthians lá dos anos 80, da democracia corintiana. Qual Corinthians você prefere? apesar dos resultados, eu prefiro o Corinthians desse ano. Você ainda aposta Sim, isso, se você fosse... Porque eu ainda acho que vai dar certo. Eu confio no Thiago Nunes, tem que ter paciência com ele. Realmente tem que ter paciência, porque é um bom treinador. Os próprios jogadores também têm que entender o que ele quer. Houve boatos de que alguns jogadores não estariam gostando das regras que ele impôs lá. Eu só achei ruim a questão disso vazar para o público em geral. Mas aquilo acontece. Sim. O jogador não vai... A concentração não é casa da mãe Joana, não. Sim. Então, o cara tem que entender, o cara tem que saber respeitar, tem que... E se o cara... Eu acredito, talvez nem todos, mas a maioria ainda quer ir para a Europa. E na Europa ele vai encontrar essas regras. É daí para pior. Então, ele não tem por que não aceitar isso no Brasil. Mas eu acredito que ainda, tendo paciência, talvez com 1 ou 2 reforços ali, o Corinthians vá... Principalmente na Copa do Brasil, um torneio mata-mata, eu acho que qualquer um pode... Mesmo tendo um Flamengo que é muito forte, acho que qualquer um pode levar. Eu acho que... Apesar do começo do ano ruim, mais uma eliminação para a Libertadores, acho que dá para terminar um ano de uma forma melhor. Perfeito. Você lamenta, não perceber, né, a questão do Ralf e o Jadson, que é um jogador que... Né? E eu acho que você falou 2 pontos que eu achei interessantes de encaixe. O Rodriguinho cairia com uma luva nesse time do Corinthians, o Rodriguinho. E eu não sei como é que está a situação dele, mas para o Corinthians eu tentaria repatriar o Jô. Sim. Para essa nova proposta, o João é um cara inteligente, ele jogou desse jeito com times ofensivos, Sim. que é o time de 2013 do Atlético Mineiro, o Galo Doido, que era o Jô se encaixou muito bem nesse sistema. Acho que o Corinthians falhou nessa questão de tentar trazer o Rodriguinho, eu tentaria trazer o Rodriguinho mais até do que tentar recuperar o Jadson, e o Jô para mim encaixaria, eu falo por mim. Eu acredito, o Jô é para mim um excelente jogador, é mais jogador que o Bocelli, ainda mais por ter vindo do Terrão, só que eu acho que hoje, não que ele não teria espaço, mas precisa pelos lados. Eu acho que o problema dentro da área não é um problema tão grande. Acho que o Bocelli consegue. Se tiver mais bola chegando com mais qualidade para ele, a minha prioridade seria os atacantes de lado. Perfeito. E agora só o mérito total do Thiago Nunes, a brilhante contratação do Cantillo. Bom volante. Eu acho que posso estar sendo um pouco clubista, mas olhando o que eu vejo, o Cantillo esse ano tendência a ser um dos melhores jogadores do Campeonato Brasileiro. Um bom jogador. Muito bom jogador. Acompanhei ele durante 4 jogos nas 2 últimas Libertadores com o Parmeira. Mas é isso. Bom, encerramos o primeiro programa nosso de 2020, né, nossa 3ª temporada do Toque de Classe Futebol num Outro Nível. Mais uma vez eu agradeço a presença do João Guilherme. Muito obrigado, João, por participar do nosso programa. Eu que agradeço o convite de estar aqui, agradeço a todos que nos assistiram, espero que tenham gostado e falar para o torcedor corintiano ter paciência, apoiar o time, mudanças... É um jeito, é assim, né? Mudanças não são fáceis e esse time dando certo vai dar tanta alegria ou mais ainda que o Carille deu. Respeita o Carille, a história, as conquistas, mas está em condição de jogar algo melhor do que jogava nos últimos anos. E o processo de reconstrução é assim mesmo, você começar por baixo. Bom, amigos, mais uma vez agradeço a audiência dos senhores, mais uma vez, muito obrigado por acompanhar o Toque de Classe. Vamos iniciar novos trabalhos dessa nova 3ª temporada, né, 2020. Agradeço a audiência dos senhores e tenham todos uma ótima semana. Fiquem com Deus.